todos, desejo que esteja tudo bem com todos. Jorge Mário Pedro Vargas Llosa, o primeiro Marquês de Vargas Llosa, um dos maiores escritores latino-americanos e espanhóis do século XX, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura em 2010, nasceu no Peru. Vejam bem isso. O Peru tem um vencedor do Prêmio Nobel e o Brasil. Bem, vamos continuar. Há muitos anos morando na Espanha, Vargas Llosa tem sempre o seu nome entre os top 10, os top 10 nas listas de leitores. Ele bebeu em fontes como as do americano William Faulkner, do francês Jean-Paul Sartre, do argentino Jorge Luis Borges e do brasileiro Euclides da Cunha, em busca de detalhes que só uma mente brilhante pode perceber para torná-los inspirações para suas colchas textos. Mas antes do nosso dedinho de prosa sobre esse grande escritor hispano-peruano e suas histórias maravilhosas, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos, e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, o futuro escritor e professor universitário Jorge Mário Pedro Vargas Llosa nasceu na cidade de Arequipa, no Peru, no mês de março de 1936. Filho único de típica família de classe média, seus pais logo se separaram após o seu nascimento. Mas, quando tinha 10 anos de idade, os pais fizeram as pazes e pôde, finalmente, ele conhecer o seu pai. Aos 14 anos, o pai o matriculou em um colégio militar interno, onde estudou por 2 anos. Esse período foi marcante para o então jovem Jorge Mário, que, quando escritor, se inspirou nessa experiência em seu primeiro livro, A Cidade e os Cachorros. Assim que se formou no colégio com apenas 17 anos, aplicou para a mais tradicional instituição superior do país e também uma das mais antigas da América do Sul, a Universidade Nacional de São Marcos, em Lima, onde foi admitido na Faculdade de Letras. Jorge Mário sempre teve relacionamentos muito tumultuados em sua vida pessoal. Ele se casou bem cedo, aos 19 anos, com a irmã da esposa de seu tio materno. Para sustentar o casal, o rapaz precisou de trabalhar no que aparecia. Foi redator, catalogou livros e, o mais incrível de todos, foi revisor de nomes em túmulos nos cemitérios. Em 1958, considerado um excelente aluno, Jorge Mário foi contemplado com uma bolsa de estudos na Universidade de Madrid, na Espanha, onde se tornou doutor em letras. Em seguida, viveu na França por alguns anos, mas em 1964 se divorciou e no ano seguinte se casou com uma prima, com quem teve 3 filhos, mas o casamento durou até há pouco tempo, 2010. Em 2016, um escândalo abalou a Espanha. Uma das mais importantes revistas espanholas publicou que o escritor tinha um relacionamento com a primeira esposa do cantor espanhol Julio Iglesias, e da qual ele, Jorge, se separou no final de 2022. Bem,
Vamos voltar, vamos deixar a fofoca de lado, vamos deixar essas questões de lado, ele que se resolva para lá. Ainda naquele ano de 2010, o escritor peruano Jorge Mário Llosa recebeu o Prêmio Nobel da Literatura por sua cartografia de estruturas de poder e suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota individual. Em abril de 2022, Mário Jorge ficou por dias hospitalizado por causa da Covid-19, com sintomas de mal-estar e sem conseguir respirar. Sensações críticas para um senhor de 86 anos na época. E fica aqui o alerta, pois o vírus da Covid ainda está presente. A linda colcha tecida por Mário Jorge Vargas Llosa, em cuja obra é possível que o leitor perceba a influência do existencialismo de Jean-Paul Sartre, envolve os muitos infinitos problemas sociais e políticos peculiares da América Latina. Críticas à ausência de expectativa de ascensão social provocada por regimes totalitários e sociedades economicamente desiguais, preconceitos étnicos e religiosos, as tradições autóctones e cultura afro, corrupção dos políticos, do judiciário e do próprio povo, privilégios para políticos e juízes, baixa escolaridade do povo, tráfico ou cartéis de drogas, armas e seres humanos para exploração sexual ou contrabando de órgãos, contrabando de produtos falsos, piratas, violência urbana, alto índice inflacionário econômico, enfim, vários aspectos ainda presentes hoje no Peru e na América Latina. Llosa é a própria voz do povo peruano e, por conseguinte, do povo latino-americano que luta pela liberdade individual na realidade opressiva de seu país, o Peru, e na própria América Latina. Alguns de seus livros possuem cores autobiográficas, como o premiado A Cidade e os Cachorros, de 1963, A Casa Verde, de 1966, e Tia Júlia e o Escrevinhador, ou Tia Júlia e o Escrevedor, de 1977. O interessante, A Casa Verde narra a vida de várias personagens num bordel chamado A Casa Verde. Além disso, esse livro também transparece a influência do grande escritor americano William Faulkner. E sobre esse escritor, assistam ao vídeo aqui no canal O Som e a Fúria das Histórias de William Faulkner, Prêmio Nobel da Literatura de 1949. Uma obra que merece relevo é Conversa no Catedral, de 1969, uma saga de 4 volumes sobre diversas fases da sociedade peruana durante a ditadura do general Manuel Odría, de 1948 a 1956. Llosa conta um dedinho de prosa sobre um encontro entre Santiago Zavala, o filho de um ministro, e Ambrósio, um motorista particular, no La Catedral, um botequim que é o ponto de início para todo o enredo. O livro é bordado com uma sofisticada técnica narrativa que alterna a conversa dos amigos com cenas do passado. No autobiográfico Tia Júlia e o Escrevinhador, ou Tia Júlia e o Escrevedor, o escritor Mário Vargas Llosa denuncia
a rígida hierarquia de castas sociais e raciais existentes no Peru. Indígenas e seus descendentes de um lado do muro e do outro os eurodescendentes. O protagonista do romance é Varguitas, um rapaz peruano que sonha se tornar escritor. Em seu íntimo, Varguitas nutre um amor proibido por uma mulher que tem o dobro da sua idade e que é a sua própria tia. A história acontece em Lima, a capital do Peru, que durante a década de 1950 vivia um comportamento moralista conservador imposto pela ditadura de Odría. Outra personagem interessante é um autor de radionovelas cujas tramas mirabolantes fascinam os peruanos. O excêntrico Pedro Camacho, que começa a confundir ficção e realidade. A ideia de costurar realidade e ficção reaparece em A Guerra do Fim do Mundo, de 1981, no qual o escritor peruano narra a histórica Guerra dos Canudos, no qual explora com detalhes a vida no pobre sertão baiano. Lhosa dedicou seu livro ao escritor brasileiro Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Sobreviventes. Se tem um romance do vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 2010 que merece ainda mais ênfase, é O Sonho do Celta, que narra a vida de Roger Casement, que viveu entre 1864 a 1916. Roger Casement era um poeta. O Sonho do Celta é o título de um dos seus poemas que Lhosa usou para também nomear o seu livro. E ele também era diplomata irlandês que recebeu uma missão do governo inglês para investigar, vejam bem, abusos de direitos humanos contra povos autóctones do Congo belga. A partir de 1905, foi cônsul em Santos, Pará e Rio de Janeiro, no Brasil, e depois na bacia de Putumayo, no Peru, onde novamente investigou e denunciou os abusos dos direitos humanos cometidos contra indígenas peruanos e indígenas brasileiros por empresas de extração de borracha na região amazônica dos dois países, para a gente ver que essa questão é muito antiga. O relatório de Casement sobre este assunto foi publicado pelo Parlamento Britânico e o seu mérito foi o reconhecimento internacional como humanista e o título de Sir, cavaleiro, sendo considerado herói na ilha. Só que tudo não durou muito e desmoronou como um castelo de areia. Alguém descobriu que Roger Casement era membro secreto da Liga Gaélica. E então o governo inglês passou a monitorar suas ações para obtenção de provas. Os relatos das investigações denunciaram que, em 1911, ele, Roger Casement, foi forte patrocinador nacionalista pela independência da Irlanda e também um dos fundadores do movimento Voluntários Irlandeses. Além disso, mal havia começado a Primeira Guerra Mundial, ainda em 1914, vejam bem, Casement foi até a Alemanha em busca de apoio político, armas e oficiais alemães para uma insurreição armada contra a Inglaterra, em prol da independência da Irlanda.
E assim que aconteceu a histórica revolta da Páscoa em 1916, Roger Casement teve cassado o seu título de Sir, cavaleiro, foi preso, julgado por traição, condenado e executado. E o título de Lhosa é em referência às origens dos irlandeses, que são descendentes dos celtas, um povo que habitava a região da Irlanda, daí o trevo de quatro folhas, os gnomos, os leprechauns e por aí vai, e também a Península Ibérica, Portugal e Espanha, mais Portugal do que a própria Espanha. O livro Cartas a um Jovem Romancista, uma espécie de guia do tipo Como Escrever um Romance para Jovens Escritores, foi publicado em 2006. Em uma série de cartas, como se fossem destinadas para alguém que desejasse conhecer os segredos da profissão, Lhosa revela tudo que é imprescindível para a criação de um livro. O escritor ensina que todas as histórias se alimentam da vida de seu criador, como o ser mitológico grego Catóplepa. Alguns textos antigos dizem que era semelhante a um antílope, outros a um gnu. Tinha uma cabeça grande e pesada que o fazia olhar sempre para baixo, olhos vermelhos com os quais conseguia matar e consegue comer as próprias partes do corpo. Em seu O Livro dos Seres Imaginários, o escritor argentino Jorge Luis Borges também faz referências ao Catóplepa. Outro ponto também bordado por Lhosa é sobre a necessidade de o estilo ser coerente com a história narrada, de tal forma que transporte o leitor ao mundo da imaginação sem que ele perceba que está lendo. Lhosa também diz que o narrador é a personagem mais importante dos livros, pois todas as demais dependem dele. E faz sentido, se pensarmos, se analisarmos a partir dessa ótica, realmente veremos que o narrador é a personagem mais importante. E também não deve ser confundido jamais com o autor, a não ser em exceções. O narrador ou os narradores podem estar fora da trama, de modo que não se sabe se está dentro ou fora do mundo narrado. Para Lhosa, é preciso observar a relação entre o espaço ocupado pelo narrador e o espaço narrado. Na narração de uma personagem, esses dois espaços coincidem, a história e o momento, mas quando o narrador está fora da história, isso não acontece. Vargas Llosa também ensina que o tempo do romance não é igual ao tempo da realidade. Há uma diferença básica: o tempo cronológico, que existe independentemente da vontade humana, e o tempo psicológico, que se transforma em função por causa das nossas emoções. Já em relação aos níveis de realidade, Lhosa também destaca sobre a relação entre o plano de realidade onde está o narrador e aquele onde ocorre a história narrada, onde acontece a história narrada. Nesse caso, os planos podem coincidir ou não. Os planos mais fáceis de se entender ou perceber como são independentes são o do mundo real e o do mundo fantástico, o mundo da fantasia. Também podem ocorrer algumas guinadas, alterações durante as histórias, sejam em localidades, tempo ou ações de personagens que causam surpresas ao leitor. Lhosa encerra explicando o conceito de matrioshka,
a boneca russa, um recurso narrativo que, como esses objetos, uma história principal gera uma outra e outra e outra e assim por diante, como tem também as bonequinhas uma dentro das outras. E Lhosa conclui explicando ao leitor que empenho, disciplina e leituras frequentes são amálgamas de influências que moldarão o seu estilo. Sobreviventes. Mário Vargas Llosa é, sem dúvida, um dos mais importantes escritores da América Latina, em evidência internacional desde a década de 1960, graças a incríveis romances com grande variedade de gêneros literários, como comédias, mistérios de assassinato, romances históricos e thrillers políticos. E um fato muito curioso sobre o vencedor do Prêmio Nobel da Literatura é que, por morar desde os anos 2000 na Espanha, Lhosa se naturalizou espanhol e, pelo conjunto de sua obra, foi agraciado com o título nobiliárquico de primeiro Marquês de Vargas Llosa pelo então rei Juan Carlos. E depois desse fantástico dedinho de prosa sobre Mário Vargas Llosa, escrevam aqui os seus comentários sobre os livros do escritor hispano-peruano que vocês já leram. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza no trabalho, principalmente leveza em casa e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!